Senhora Presidente, cumprimento o Sr. Vice-Presidente do Executivo, senhoras e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores. Queria, antes de iniciar a minha intervenção, cumprimentar a deputada Celina por só hoje poder fazer a intervenção sobre o 25 de Abril, que queria ter feito ontem, nesta sala onde comemorámos a data. Comemorámos ontem aqui, nesta sala, a liberdade em que vivemos e sublinhámos que a democracia tem que ser cuidada, pois nada garante que não possa ser perdida. Faz por isso sentido falar sobre os princípios que entendemos ser motores da consolidação democrática, a cidadania e a participação. Se todos nos questionamos e nos admiramos com os valores excessivamente elevados de abstenção e até a prática de alguns políticos, responsabilizar os partidos políticos pela incapacidade de aproximação aos cidadãos, a pergunta que devemos todos fazer é como que cada um de nós, no seu espaço de intervenção cívica, pode fazer a diferença. Como é que cada um de nós, no seu ambiente profissional, pode implementar mecanismos de participação que sejam de tal forma inovadores, que tragam em si o espírito da promoção da cidadania e da participação cívica. É crescente, também aqui neste Conselho, a quantidade de movimentos, associações e iniciativas individuais que pretendem ser parte do desenvolvimento do território comum. Este tecido associativo não pode ser desperdiçado, em nosso entender. Se queremos garantir a coesão territorial, o município de Oeiras deve assegurar o envolvimento de todas e de todos e aproveitar o seu potencial através de medidas que promovam uma comunidade mais esclarecida e mais participativa. Que mecanismos pode então, ou que instrumentos pode então, o poder local adotar para contribuir na consolidação da democracia? Somos defensores de mecanismos que possam criar laços de participação cívica, que garantam que o envolvimento na comunidade possa ser efetivamente ativo, que se veja, que tenha consequências. Estamos certos que esses mecanismos de participação ativa, se forem reais, então a prática trará novas formas de estar e de pertencer ao novo território. Senhora Presidente, Senhor Vice-Presidente, desafiamos o Executivo a criar o Orçamento Participativo Jovem e o Orçamento Participativo Sénior, com regulamentos claros e que garantam que os projetos são de grupos de cidadãos e não de organizações formais. Sugere-se que estes orçamentos sejam dotados de instrumentos de controle público que permitam aos cidadãos acompanhar a execução das propostas vencedoras através, por exemplo, do uso de plataformas digitais ou de apps, criando um laço e um sentimento de pertença com o território. Sabemos que durante os últimos anos alguns contratempos se verificaram no Orçamento Participativo da Câmara e é exatamente isso que queremos mais e melhor. Outro mecanismo interessante são as Assembleias de Freguesia Jovem. Foi com esse objetivo, de contribuir para um território mais inclusivo e mais participativo, que colocámos nos programas eleitorais de todas as juntas de freguesias a implementação de Assembleias de Freguesia Jovem, promovendo a participação dos alunos das escolas, das freguesias e, em simultâneo, a sensibilização para a importância da participação cívica e democrática, fazendo parte ativa destas sessões, colocando perguntas ao Executivo e debatendo diversos temas. De facto, não ganhámos as eleições autárquicas, mas nada nos impede de apresentarmos estas propostas, fazendo deste espaço, o espaço da Assembleia Municipal, um espaço onde os contribuídos sejam efetivamente ouvidos e debatidos, disse.